Quantas vezes você já quis mudar um padrão comportamental e encontrou uma tremenda ou uma certa dificuldade na hora de mudar esse padrão comportamental, de fato de ir lá e fazer a coisa acontecer? Talvez não tenha sido nenhuma, nem duas, nem três vezes, tenha sido várias tentativas, não é mesmo? E diante de uma tentativa que não deu certo, outra tentativa que não deu certo, você acaba o quê? Desistindo. E daí você olha e fala, meu Deus, eu achei que fosse mais fácil mudar um padrão comportamental, mas não é. E por que isso acontece? Boa parte dos nossos padrões, ou seja, do nosso jeito de ser no mundo, da forma como a gente se movimenta no mundo, que a gente chama de comportamento, eles estão aonde, né? Lá no nosso inconsciente. Por isso que é mais difícil a gente produzir uma mudança comportamental. Por isso que quando a gente quer produzir essa mudança, é necessário um grau de esforço, de atenção para esse comportamento que eu desejo mudar. Não basta só força de vontade, não é suficiente. Percebe? Porque quando eu entendo como eu funciono, que um padrão comportamental está vinculado às nossas crenças, né? Há quanto tempo que eu faço aquilo daquela forma? Então tem a variável tempo, porque os nossos comportamentos, eles se condicionam, eles ficam condicionados, a gente já faz de forma automática. Então o nosso cérebro, ele repete esse padrão. Uma vez aprendido, ele vai para o nosso inconsciente e o cérebro o quê? Repete, repete, repete. Por isso que é difícil mudar, porque envolve uma série de variáveis que eu preciso entender essas variáveis para que daí sim eu possa produzir essa mudança comportamental. E às vezes essa mudança são mudanças simples, como acordar um pouco mais cedo de manhã, tirar aquela soneca do celular e levantar assim que o celular toca. Se a gente olha para essa mudança, ela é simples. Entretanto, por que muitas pessoas não conseguem? Porque está lá no seu inconsciente. O reforçador, porque está concorrendo com outros comportamentos. Então, o comportamento de ficar na cama, de dormir um pouquinho mais, tem um reforçador muito alto, que concorre com o padrão de quê? Acordar um pouquinho mais cedo. E o acordar um pouquinho mais cedo produz um desconforto, porque você não está acostumada. Então, a probabilidade é que você fique no padrão antigo. Entende? Isso para qualquer coisa. Por isso que a gente precisa direcionar nossa atenção para o processo de mudança. E ter essa clareza que vai exigir de cada um de nós um grau de esforço um pouco maior no início. Por quê? Porque não está ainda condicionado esse novo comportamento, ele não está no seu inconsciente. Então o cérebro ele não repete, não existe ainda a repetição, não se tornou um hábito. Eu, por exemplo, que gosto muito de fazer atividade física, quando eu não faço, me gera um desconforto. Para aquela pessoa que não está acostumada a fazer atividade física, ou ir fazer atividade física gera um desconforto, percebe? E quando a gente vai entendendo como a gente funciona, fica muito mais fácil produzir essa mudança comportamental. Então, sim, a mudança comportamental ela é possível, desde que eu entenda, eu faça essa análise, mapeamento das variáveis que estão interferindo nesse processo. Imagine que no seu dia a dia, vamos pegar o seu dia, você tem várias coisas para fazer nesse dia. E se você listar, coloca lá, primeira coisa, vamos colocar, tomar um suco verde.
Ou você toma o suco verde ou não toma. O tomar ou não tomar significa o quê? Que eu completei a atividade ou não completei. Quando eu completo a atividade que eu executo, eu vou lá e faço, como que eu me sinto? A tendência é a gente se sentir muito bem. Por quê? Porque sempre quando a gente conquista algo, finaliza algo, a probabilidade é da gente se sentir muito bem. E quando a gente não faz, como que você se sente quando você não cumpre uma atividade do dia? Busque olhar para isso. A tendência é a pessoa gerar um desconforto porque ela entrou no mecanismo da autossabotagem. E por que você está se autossabotando? Quais são as distrações do seu dia? E mais, qual é a frequência dessas distrações que fazem com que você saia do objetivo, que você não cumpra atividades simples do seu dia a dia? E aí, como é que você se sente quando não cumpre algo? Quando você faz esse mapeamento simples, você tem uma clareza maior de como você funciona no mundo. E aí você consegue olhar também para todo o teu processo, né, de empoderamento, de autoconfiança, de como que você está se portando diante das suas atividades, por meio dos seus padrões. Lembre-se que os seus padrões acabam te definindo diariamente. Então olhe para eles. Você é quem produz a mudança. Só precisa o quê? De clareza, de conhecimento. Ok? Gratidão.